Gente amada, gente querida, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Foco no Afeto. Hoje também eu vou responder a uma questão de mais uma querida dentre vocês. Vamos lá, a pergunta dela aqui. Tem uma sugestão de vídeo, se sentir afinidade ficarei feliz por falar sobre, com todo prazer, minha cara. Por que algumas pessoas nos rejeitam sem ao menos termos trocado uma ideia com elas? Será que eu estaria atraindo pessoas que me rejeitam por ter uma crença de rejeição? Ou o problema seria da outra parte? Ou ambas as partes? Um abraço, obrigada, gratidão, minha querida. Muito bem, vamos por partes. Por que algumas pessoas nos rejeitam sem ao menos termos trocado uma ideia com elas? Você já ouviu aquela expressão de não fui com a cara de alguém, não fui com a cara disso ou daquilo, ou com a cara de alguém? A pessoa sente à distância uma desafinidade, muitas vezes em relação à energia. Às vezes é um não ir com a cara a partir de preconceito. A pessoa é de uma direção de gênero que a desagrade, a pessoa é de uma raça que a desagrade, a pessoa é de uma ideologia que a desagrade, a pessoa tem um jeito de se expressar que a desagrade. Pode ser um monte de coisas, minha cara. Eu elenquei algumas delas aqui, mas pode ser uma infinidade de coisas. Ou seja, isso que eu estou falando aqui cai muito dentro do preconceito. É como você fala aqui, porque algumas pessoas nos rejeitam sem ao menos termos trocado uma ideia com elas. Muitas vezes, eu diria que na maioria das vezes, é uma questão de preconceito, ok? Muitas vezes também a pessoa sente a energia do outro, isso não tem nada a ver com as opções de vida da outra pessoa, ela sente a energia da outra pessoa e percebe uma incompatibilidade, uma distância de nível de consciência ou de opções pela vida e sente uma desafinidade, sente um desconforto de se aproximar. Pode ser também a questão da bendita projeção, né? Eu conheço alguém que tem ali uma conduta muito solta em relação a uma questão, um aspecto da vida em que eu ainda estou muito preso. Então eu me projeto naquela pessoa e falo, que absurdo ser uma pessoa solta dessa forma, nesse quesito, nesse aspecto. E eu sou preso nesse aspecto, percebe? Isso é uma dorzinha de cotovelo. Então eu começo a desqualificar a pessoa. Para mim, nesse caso, conviver com essa pessoa é reforçar uma pseudo-inferioridade, mas eu acho que é inferioridade mesmo. Poxa, aquela pessoa tem competência para ter essa tal característica e eu a tenho, mas eu guardo para mim, porque eu não gosto dela. Eu não quero nem saber, não quero nem aprofundar. Eu só não convivo com gente assim. É o tal do preconceito. 9 vezes em 10, se não 10 em 10, se não 11 em 10, preconceito é isso. Vamos adiante aqui. Aí você fala uma outra coisa aqui. Será que eu estaria atraindo pessoas que me rejeitam por ter uma crença de rejeição? Sem dúvida que sim. Bem-vinda ao clube de uma humanidade absolutamente toda, civilizada pelo menos, absolutamente, totalmente em estado de praga biológica, com a autoestima lá, não é nem na última camada de carbono, nem no esgoto, é na última camada de carbono, enterrada, soterrada, né? Autoestima mais do que no lixo. Essa sensação de rejeição é comum a todos nós, que nos identificamos um tanto com o fato de darmos valor mais para a opinião dos outros do que para a nossa própria opinião a respeito de nós mesmos. É quando nos encontramos bastante perdidos, e aí bem-vindo ao clube, né, imenso, praticamente a humanidade toda, e a gente precisa muito dessa afirmação externa. A afirmação externa é importante, mas eu entendo que saudavelmente a partir de uma percepção de mim mesmo, e isso eu consigo com um convívio comigo mesmo, e não conheço melhor do que a meditação, onde eu me percebo, onde eu me sinto. Eu não me acho, eu não fico me achando, eu me sinto, ok? Só que no sentido melhor dessa expressão. Não é que eu estou se sentindo, não é. Eu me sinto, eu sinto luzes e sombras em mim. E acolho
integro essas luzes e sombras e vivo essas luzes e sombras tranquilamente. Aceito isso, passo a aceitar no outro, me torno um cara muito menos chato, nada preconceituoso, respeitoso em relação a mim mesmo e em relação ao outro, ok? Aí você continua aqui. Ou o problema seria da outra parte. Dificilmente um problema relacional é causado por apenas uma parte. Dificilmente. Vou dar um exemplinho aqui para tentar fazer um atalho dessa minha percepção aqui. Se você encontra uma pessoa iluminada significa ela transcendeu o ego, ela tem ego, ela usa o ego, mas o ego não manda mais nela. A sabedoria dela é que manda no ego dela, ok? Muito bem, essa pessoa encontra um chato de galocha que ninguém aguenta conviver com o tal do chato mais que um minuto. Só que essa pessoa iluminada, ela vai considerar que ali atrás daquela chatice, daquele ego, tem um ser que é luz, que é o que acontece com todos nós. Em essência, somos luzes, ok? Então, nesse caso, o problema não acontece, porque a pessoa que tem essa iluminação, que tem essa percepção, ela vai conviver com qualquer pessoa, porque ela não dá tanta importância para o ego físico, mente e emoções desta pessoa que eventualmente tem uma performance egóica que configure o chato de galocha, como se diz, não é? Então essa pessoa que é luminosa e iluminada, ela olha para outra pessoa levando em consideração o ser dela, não tanto o ego. Respeita o ego, não desrespeita. Não tem aquele negócio, que cara chato, insuportável, nossa, que mala. Não tem isso. Tem compaixão. É uma tolerância que não é resultado de um saco cheio. É uma tolerância que vem a partir do amor, da compaixão que se tem em relação ao outro. Todos nós podemos ter momentos de iluminação e entrarmos nessa configuração relacional. Se você medita, se você ora, se você está em contato com você mesmo, a chance disso acontecer com mais frequência é maior. Agora, uma pessoa iluminada, mesmo aquela que transcendeu o ego, não abandonou, não recusou o ego, usa o ego apenas em função do ser, atendendo o pedido do ser, ok? Então essa pessoa, ela o tempo todo está lá em estado de compaixão, em estado de amor. E a gente que está ainda, né, estamos caminhando para a luz, desculpe se você que está me ouvindo aí já chegou na luz, não me refiro a você, com todo o respeito, tá? Então a gente que ainda está caminhando para a luz, a gente ainda tem esta canseira de suportar as chatices do ego alheio. E a pessoa que está nessa condição luminosa, ela não tem a sua energia sugada, ela pode ficar conversando com essa pessoa chata, vamos dizer assim, sugadora de energia, por dias seguidos, porque ela não entra numa empatia doentia, ela não se identifica com a sombra do outro, que é o que faz com que a gente fique de saco cheio com alguém, porque a gente se identifica com a sombra. Se você está o tempo todo olhando através do ego, se você está olhando para o ser da pessoa, é uma alegria, mesmo que seja um chato insuportável para a abordagem egóica, ok? Então, às vezes você vê uma pessoa conversando com outra, e não tem que ser guru para chegar nesse nível, não. O guru é maravilhoso, ele chegou mesmo nesse ponto, não é? Mas não precisa chegar a esse nível, basta ter sabedoria. Pode ser uma pessoa que não tenha cultura nenhuma, não tenha informação nenhuma. Cultura todos nós temos, né? Todos nós temos uma formação acadêmica ou não, mas aquela pessoa que vive no meio do mato, ela tem uma cultura muito importante, muito boa para a sobrevivência dela. Mas não é esta cultura que vai fazer com que ela tenha essa postura. O que vai fazer é a sabedoria dela. É a percepção desenvolvida a respeito do outro e, portanto, o respeito ao outro. Então essa pessoa conversa com, digamos, um chato de galocha, vamos dizer assim, né? Uma pessoa que está bem perdida, está aflita, né? Falando agora seriamente, né? Com compaixão em relação às pessoas
que estão perdidas, e bem-vindo ao clube, quem não está, não é? Mas a pessoa tem, esse sábio, vamos dizer assim, ele tem compaixão, ainda que não seja um guru, ele tem compaixão. E ali, nesse movimento da compaixão, ele conversa, não entra em sintonia com as lamentações egóicas, porque este sábio, ele já sabe que este ego ainda tem um longo caminho a percorrer, no sentido de não se identificar com os perrengues da vida. Entender que eles são, na verdade, não são obstáculos, eles são degraus para a evolução. É a sabedoria que nos traz essa percepção de encarar os problemas, as adversidades como degraus para a nossa evolução. Então a pessoa que tem essa sabedoria, que está ouvindo o outro, está ouvindo com muita compaixão e está conectada com o ser dessa pessoa. Porque se ela entra em contato com o ego da pessoa enquanto ela está reclamando, não, porque a vida é isso, porque a vida é aquilo, porque não sei o que, porque não sei o que. Se ela entra em contato, ela não consegue ficar nem 10 minutos conversando com a pessoa. Porque a energia dela se esvai. E é através daí, desta afinidade, dessa simpatia de frequência. É a frequência do lamentoso, da pessoa que está sofrendo demais por ausência de um nível de consciência tal, e mesmo que a pessoa que está ouvindo, ela tenha um alto nível de consciência, acima desse nível de consciência do lamentoso, quando ela começa a entrar em rapport, quando ela começa a entrar na frequência da reclamação do outro, pronto, a sabedoria, ela desligou o contato com a sabedoria e ela está sofrendo a mesma coisa. A isso, muita gente chama equivocadamente de empatia, e empatia, no meu entender, não é isso. Isso é você ir na mesma frequência da pessoa e ficar sofrendo tanto quanto. Empatia é você, por um segundo, por um tempinho, você perceber o problema da pessoa, esquecer dos seus, esquecer do seu ego. O sábio faz isso. E aí você vai até a pessoa de alma, você não vai de ego na pessoa. Você vai com a sua alma. E aí você manda luz ali o tempo todo. Você está ouvindo a pessoa, você percebe que o ego dela está muito triste, não está entendendo nada. Quem vai ajudar esse ego? A luz interna daquela pessoa. E aí você entra numa espécie de emissão de energia saudável para aquele todo, para aquele complexo orgânico que é aquela pessoa, orgânico em todos os sentidos, até o espiritual também. Você entra em contato com esse complexo orgânico e você emite amor. Não precisa falar nada, basta você... O seu olhar acaba refletindo o seu amor. Não dá para esconder. Isso que é muito legal. Então você emite amor para essa pessoa, né? E daqui a pouquinho essa pessoa começa a melhorar e, não raro, essa pessoa com quem você eventualmente já tenha conversado vai te procurar frequentemente, porque você ajudou essa pessoa a religar-se à sua essência. Religião é isso, é religar-se à essência, à nossa alma divina, ao nosso ser divino. Você ajudou no processo, quem se religou foi ela, ok? Você ajudou no processo. É lógico que, quando a gente ainda não é iluminado, ou seja, quando o nosso ser não está prevalecendo totalmente sobre o nosso ego, ou seja, nosso ego é um mero instrumento, e ótimo instrumento, saudável, luminoso instrumento, ok? Quando a gente não está nesse estágio, há uma tendência a gente dar uma caída e entrar naquela empatia doentia que eu chamo, que é eu começar a viver a desgraça do outro como desgraça. Eu preciso sim sentir a dor do outro. Na empatia, a empatia me ajuda nisso. Porque a partir daí eu consigo sentir um tanto que ela está sentindo. E nisso eu posso ajudar. Com isto, com esta percepção, eu posso ajudar. Vamos dizer assim, de que degrau ela está falando em relação à dor? Um degrau muito baixo, dor profunda, uma dor mais superficial. E aí a sua fala vai atender a um nível a frequência, ao nível de consciência da fala da pessoa. Ela sente que você entrou no chamado rapport com ela, percebe? E aí o seu atendimento,
Eu estou dizendo atendimento não profissional, pode até ser profissional e que bom se for, que bom se for. Mas o atendimento àquela pessoa com quem você está conversando, as necessidades dela, se você se dispuser a isso, é praticamente perfeito. Minha querida, tudo isso aqui para responder, ou o problema seria da outra parte, e eu quis aprofundar um pouquinho falando da empatia e qualificando um pouquinho os tipos de empatia, no meu entender, os dois tipos de empatia que a gente eventualmente vive. Agora, fora desse universo que eu acabei de falar aqui, ou você perguntou, ou ambas as partes, os dois estão com problema, os dois têm problema. Eu entendo que quando há uma rejeição logo de cara, ela tem um tanto de preconceito absolutamente tolerável. Preconceito em relação, não estou falando de preconceito de raça, de filosofia, não é isso. Eu estou falando eu preconceituo, eu senti uma coisa estranha naquela pessoa, eu não tenho afinidade com ela. Aí eu coloco um nome para isso, essa pessoa deve ser assim, essa pessoa deve ser assim. É um preconceito gerado aqui dentro, e a pessoa não expressa, não fala, ok? Não exerce o preconceito externamente, ela exerce internamente, ela opta por não se comunicar, por não estar próxima. Faltou a ela um tanto de percepção, o suficiente até para se aproximar e confirmar que não era um preconceito, era um conceito bem elaborado e percebido de forma intuitiva, não passou pelo crivo da mente. Foi de forma intuitiva. Então, o bacana é quando a gente vê alguém que a gente não vai muito com a cara. Não vamos ficar com a primeira opinião. Vamos dar uma chance para a nossa percepção. Conversar um pouco mais, não estou falando para se envolver, eu não estou sugerindo para que haja um envolvimento maior com a pessoa. É para sentir mais a pessoa. Percebe? Aí você tem que fazer uma meditação, ou pelo menos tem que estar no estado meditativo para que você possa deixar o seu ego de lado, para que o seu sentir seja pleno, seja intenso. Aí você vai sentir a pessoa. De repente é uma diferença de nível de consciência, de repente é uma antipatia em função de um preconceito seu em relação a qualquer elemento de diferença que exista entre vocês, e aí você toma a sua atitude saudável. Ok? O bacana é assim, a gente, no meu entender, a gente conviver com as pessoas, mesmo que já tenhamos percebido ou que ainda não tenhamos percebido o que acontece entre nós que não vai muito bem, é manter a distância saudável. A distância saudável é caracterizada pelo tanto de amor que eu consigo emitir em relação àquela pessoa, sentir por aquela pessoa, sem que haja interferência dos egos. Porque as diferenças egóicas de mente, de conceitos e etc. que a gente tem em relação às pessoas, obstrui demais aquela comunhão de alma. E às vezes a nossa capacidade de transcendência a uma característica ou outra da pessoa, que a gente tem um pouco de antipatia em relação àquela característica, não deixa a gente se aproximar, impede que a gente se aproxime. Percebe? Impede que a gente tenha um convívio que ele vá, como numa dança. Quando você está dançando com alguém, você vai se adaptando o tempo todo. A gente não percebe isso, é um ato praticamente inconsciente, é reflexo, porque você quer que a dança aconteça. Então, um determinado passo você costuma fazer desse jeito, aí a parceira dá aquele passo de outro jeito, aí você cede, vai em direção ao parceiro, a parceira vai em direção a você, o parceiro, a parceira vai em direção a você, e daqui a pouco vocês estão dançando de uma forma bem agradável para os dois. Então a dança relacional leva um tempo para que seja harmoniosa, para que seja agradável. Agora, no começo da dança, dá um passo errado, pisa no pé do outro, coisas do tipo, né? Um vai para um lado, outro vai para o outro, demora um tempinho, não é? Às vezes não demora nada, então já está ali uma afinidade, uma forma de conduzir a dança que é igual das duas partes. Mas isso não significa que se uma parte não está indo muito bem no começo, que esse par não vá dançar agradavelmente, saudavelmente. É preciso que a gente dê tempo ao tempo, porque as grandes afinidades não se mostram logo de cara, geralmente não. Pode acontecer,
Você sente uma coisa muito boa quando conhece a pessoa, tem ali uma grande afinidade, mas você não sabe aonde nem porquê, você vai descobrindo aos poucos. Então aí, na medida que você se dispõe à dança relacional com alguém, até você sentir como é esta pessoa com você e como você é também com esta pessoa, demora um tempo e é preciso dar o tempo. Sair do imediatismo. Ah, não rolou legal nos primeiros 4 segundos, então próxima. É mais ou menos assim que hoje, 2021, a gente tá. Um imediatismo assim, bem superficial. Gente, quando a gente é superficial nas relações, a gente não vai ter relações profundas. Não tem jeito. Dificilmente, pode acontecer. Nada é absoluto. Mas se você tem uma relação superficial com você mesmo e com os outros, dificilmente você vai aprofundar uma relação, dificilmente você vai perceber o outro e desfrutar dessa alegria indizível, que é desfrutar da essência do outro, não só da superfície, mas da essência também. No meu sentir, minha querida, um problema relacional é sempre das partes envolvidas, se são dois, dos dois. Será que eu estaria atraindo pessoas que me rejeitam por ter uma crença de rejeição? Sem dúvida, minha cara. Bem-vindo ao clube de toda uma humanidade ainda em estado de praga biológica. Humanidade, pelo menos civilizada, que eu quero dizer aqui. Muito bem, minha cara. Esta é a minha resposta. Quero agradecer imensamente a sua pergunta, que me deu a oportunidade de falar, esclarecer uma série de coisas que fazem parte do meu universo e espero com isso estar colaborando com você e com as pessoas que assistem aos vídeos, não é? Quero agradecer demais a sua presença nas minhas redes sociais, quero agradecer também demais a sua pergunta e quero agradecer principalmente pela sua energia. Como sempre, eu quero estender essa gratidão aqui a todas as pessoas que frequentam as minhas redes sociais, deixando ali uma energia de amor que é um absurdo de bom. É impressionantemente bom para mim e retribuo essa energia no momento em que a recebo. Toda vez que eu vejo a sua pergunta ali, faço uma conexão energética, ainda que à distância, com você e manifesto a minha gratidão de coração. E boa meditação para todos nós, porque é ela que nos liberta. Foco no afeto.